Bom dia, colegas, tudo bem? Então vamos agora dando continuidade à nossa última apresentação, onde a gente teve a apresentação da estrutura, dos projetos, das ações de cada instituto dentro do Arranjo Meridional. Então agora a gente vai para aquele tira-dúvida, aquele bate-papo, para saber como é que funciona. Então acho que a gente podia começar na mesma ordem. Então Gerson e Cíntia, que são os representantes aí do Instituto Federal de Santa Catarina, né, com algumas demandas, algumas dúvidas que a gente ficou sobre, né, essas situações todas, e aí a gente pode então começar. Se vocês me permitirem, eu posso fazer a primeira pergunta para vocês, que eu já fiz meu bloquinho de anotações, né? Assim, Cíntia, Gerson, depois, pessoal aí, o pessoal dos institutos, todo mundo fica à vontade, tá? Eu queria saber que vocês, eu achei bem interessante o que foi apresentado, é o credenciamento de laboratórios específicos para a prestação de serviço que vocês têm aí, né? Como é que é feito isso, como é que vem a comunidade, se ele se rende financeiramente através de RU, pagamento, se retorna para o instituto, para a pesquisa, como é que vocês fazem isso? São alguns específicos ou todo o campo de vocês tem laboratório cadastrado, é um edital? Então eu queria entender melhor como é que é feito esse credenciamento de laboratórios para prestação de serviço para a comunidade. Bom dia, então acho que essa eu respondo mais, Jéssica, eu estou mais envolvida que o Jéssica nessa parte. Então, a gente, quando iniciou a gestão, esse edital já estava acontecendo, tá? Então, é uma iniciativa até do Calço, desde 2017, houve um projeto piloto inicial, onde se fez o cadastramento de um único laboratório. Esse laboratório, então, ele foi feito todo um projeto, dizendo exatamente que tipo de serviço ia ser prestado ali, valores. Então, esse documento é bem complexo, na verdade, para o laboratório construir. Então, é uma das queixas hoje dos laboratórios que não fizeram ainda. Então, tem que construir toda uma expectativa de demanda possível dentro daquele laboratório do que poderia prestar serviço, os valores, quanto vai recolher isso para a instituição também, e quem será envolvido, carga horária de professor envolvida nisso, bolsistas, alunos. E aí ser montado, então, um projeto e é aprovado pelo procurador para que quando houver uma prestação de serviço, ela possa acontecer meio que instantaneamente. Vamos dizer assim, eu tenho aprovação para fazer esse tipo de serviço. Então, a empresa pode vir ao laboratório, solicitar aquela demanda. Se ela estiver listada nesse projeto, ele pode atender imediatamente, usando a fundação de apoio para fazer todo o recolhimento dos pagamentos. Então, isso deu bastante agilidade, principalmente esse primeiro caso, que é o projeto piloto, era um laboratório que já tinha bastante serviço em demanda, e toda vez que ele tinha uma prestação, ele tinha que criar um novo processo, pedir para autorização. Então, às vezes, retardava muito aquele serviço e acabava até, às vezes, perdendo o serviço por conta dessa demora, de ser autorizada a prestar o serviço. Então, isso durou 3 anos, esse projeto piloto, na verdade, 2 anos, 17 até 19, e aí, em função, vamos dizer, da qualidade que houve, né, do relato desse professor, que era o coordenador do projeto, da celeridade que deu e da quantidade de serviços que ele pôde atender nesse período, se propôs um edital, então, de cadastramento de mais laboratórios, em 2019. O que aconteceu com esse edital? Então, foi feita uma seleção de todos os possíveis candidatos dentro de toda a rede que tivessem interesse em prestar serviço no laboratório. Muitos se cadastraram, mas poucos cumpriram todas as etapas, sabe? De chegar a entregar toda essa documentação, de todas as demandas, até porque muitos nunca tinham prestado serviço. Então, eles meio que foram imaginando o que poderiam fazer, né? E tinha muita dificuldade de saber valorar quanto que eles cobrariam. Então, houve uma grande procura inicial, mas efetivamente só houve 5 que conseguiram cumprir todas as etapas que estavam previstas nesse edital, em 2019. Aí, com a pandemia, o que aconteceu? Muitos desses nem chegaram a prestar serviço nenhum, porque aí foi o fechamento do laboratório, né? Que foi um problema para toda a rede, né? Então, a gente teve aí que alguns desses 5, na verdade, só sobraram 2 cadastrados que realmente fizeram alguma coisa nesse período. A gente cadastra eles por 3 anos, tá? Para poder prestar o serviço. Ano passado, a gente teve bastante trabalho com relação a essa questão. Houve muita dificuldade de manutenção desse edital, principalmente por questão do procurador, porque existe uma questão que a gente faz ele considera como pré-empenho. A gente não empenha nada, mas a gente diz que o laboratório pode ganhar até R$1 milhão com esse projeto, para que a gente tenha uma quantidade máxima de valor de serviço prestado e que ele possa valorar essa contratação da fundação, porque existe aí um custo que a fundação leva 10% desse serviço, né? E então a gente teve vamos dizer assim, não é uma briga, mas uma série de discussões com o procurador em relação a esse programa. Ele já não vê com bons olhos, né? No início lá ele aprovou, ele topou, mas ele acha assim que hoje é uma demanda muito grande de trabalho administrativo. A gente
para conseguir fazer toda essa documentação, cadastrar esse laboratório, a gente faz todo um processo com a Procuradoria, que está levando em torno de 4 meses para aprovar, desde que o professor ele propõe, depois ele faz a valoração, a gente faz o estudo com ele das possibilidades, e aí quando a gente passa pela Procuradoria, tem essa questão da aprovação do uso da fundação, que é um uso futuro, né, que quando acontecer o processo, ele vai receber esse valor, né, e aí, às vezes, a própria fundação reclama que fica com a conta aberta lá parada e o professor não prestou serviço em 2020 nada, ficou só aquela demanda de trabalho administrativo sem receber nenhum valor em troca, né? Então, houve muitos problemas. A gente, ano passado, a gente até pensava em reeditar, mas a gente está estudando uma outra proposta, uma outra forma, não pelo edital, talvez por demanda e também mais de quem já tem alguma experiência com prestação de serviço. Porque muita gente foi no Oba-Oba e também quero fazer no meu laboratório, acho que vai ser uma ótima ideia, mas tem gente que a gente fez o cadastramento no passado e que não prestou serviço nenhum, o ano inteiro, nem agora, tá? E aí sempre tem uma desculpa, pandemia, mas agora a pandemia já acabou e continua meio que as desculpas continuam acontecendo. Então, a gente tem aí uns 7 laboratórios credenciados hoje, 3 com bastante demandas e os outros 4 bem, assim, tipo, ocupando a máquina e não prestando aquele retorno esperado ali do projeto. E aí, então, a gente está nesse pé, assim, como que a gente vai lidar com isso de uma forma mais célere também. Porque... Deixa eu fazer uma pergunta, Cíntia, desculpa, assim, só para bem, pensando bem isso, porque, na verdade, a gente também, nos últimos anos, né, a gente tem sofrido, principalmente com parte do repasse financeiro para instituições, né, e a gente acredita que a comercialização de excedentes e a prestação de serviço em laboratórios é algo que possa retornar mais fácil para o Instituto. Acredita, né? E aí tem todas as suas dificuldades para acontecer. Uma dúvida que eu fiquei dessa ideia dos laboratórios. Ele cria um projeto de pesquisa que envolve aluno? É obrigação? Sim, tem que ter um projeto de pesquisa? Hoje eles envolvem, né, o aluno como um prestador de serviço junto ao professor. Inclusive, por conta disso que o procurador aprovou, sabe? Então, o aluno, ele vai, vamos dizer, ele vai ser já treinado naquele tipo de serviço, naquela máquina, naquela ação, né? Então, esse é um dos pontos positivos do projeto, inclusive. Nós temos um laboratório de eletrônica que ele tem prestado bastante serviço para uma empresa específica aqui da região, né? E aí, o que acontece? Também o procurador colocou isso, a empresa também meio que está usando um serviço muito barato hoje, e o retorno é muito baixo para a instituição, em função da empresa já ser uma empresa bem grande, né? E ela tem condições, talvez, de pagar mais, né? Então, aí também tem essa questão, né? Que era inicialmente para ajudar, mas agora meio que está sendo usado, né? A gente está sendo usado e poderia estar recebendo mais, né? Pelo mesmo serviço. A gente tem uma tabela de valores, né? Qualquer empresa, seja uma microempresa, uma macroempresa, ela vai usar o mesmo valor, né? Ela vai cobrar a mesma coisa. E às vezes é meio injusto, né? Considerando que eles teriam condições de fazer esse serviço de outra maneira, inclusive, né? Diego, vai lá, Diego. Oi, Cíntia, tudo bem? Me ouvem bem? Sim. Assim, uma curiosidade, quando tu mencionas prestação de serviço dentro de laboratórios, agora a gente recentemente estava estudando sobre possibilidades, né, junto ao Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e eu só quero entender direitinho, assim, que eu me lembro de ter lido no Marco ali e tal, e ter visto, feito umas pesquisas, enfim, existe a possibilidade de cessão do espaço para empresas ou PJ ou PF, né, de laboratórios, e isso ser cobrado, né, mas não é esse o caso de vocês. Vocês desenvolvem uma solução em parceria com uma empresa, com uma PJ, é isso? Isso, a gente não tem nenhum caso de cessão, nunca houve. O que a gente tem é essa questão de um professor, que é o responsável do laboratório, e tem que ser professor, né? Não pode ser um servidor, um TA, tem que ser um professor, porque tem que ser um pesquisador, né? Então, esse professor, ele vai prestar algum tipo de serviço para a empresa. Não necessariamente é um serviço inovador, pode ser, por exemplo, uma medição de uma grandeza. No caso, a gente tem lá um professor da parte civil, ele faz muito teste de dureza do equipamento, do concreto, então coisas bem simples que os alunos mesmo podem ajudar. Então, o foco todo é esse, é de estar já inserindo o aluno nesse trabalho relacionado com a área que ele está estudando. Então, esse é o foco. Hoje nós não temos nenhum caso de exceção. Só para dar um exemplo, Diego, aqui a gente tem muito análise de solo.
A gente tem os campos aqui que são Isso, agrícolas, também fazem isso, que os agricultores chegam lá e vão fazer análise do solo. Então, daí tem um laboratório de análise do solo que tem um técnico, né? Tem um professor responsável e tem aluno. É que aqui, acho que todo mundo, né? Tu é obrigado a ter aluno em todos os projetos, entendeu? Então, porque daí é aquela prática profissional, né? Tu já coloca o aluno na prática profissional. Então, tem que ter tudo isso aí também. Então, é um tipo de pressão. Não, sabes que aqui a gente não, para projeto de pesquisa e inovação não é necessário. Para distensão é que é desejável. Mas não é. Tu vê, cada instituto tem sua. É que aqui aqui, né, que eu digo, a instituição ela tem o foco, né, que tudo tem que envolver aluno, porque o aluno. Uma outra coisa diferente, Cíntia, para nós aqui, pesquisador pode ser tanto professor, a gente tem uma instrução interna, quanto TA. Mas essa questão da prestação de serviço tecnológico, eu me lembro até questionei, um TA nosso queria participar, e a gente chegou na lei, tinha uma barreira, como nós não tínhamos política de inovação, a gente ficou com receio de incluir com o texto da lei. Porque hoje na lei fica muito, né, fica falando muito em docente, né? Agora, essa questão de ser algo inovador, também nós temos um laboratório que ele faz prestação de serviço bem inovador, então ele vem um problema de alguma, no caso, na área de manufatura aditiva, então eles fazem soluções realmente específicas, né? Então, e aí, quando surge uma solução em parceria, vocês já naturalmente encaminham para tentativa de registro de propriedade intelectual? Então, hoje a gente não teve nenhum caso ainda que resultou numa inovação desse nível, tá? Ainda não. 90% dos casos nossos são prestação de serviços corriqueiros mesmo, de análise, de medição, desse tipo, tá? E que, na verdade, tem um valor muito baixo agregado também, que ganha pouco, né? Então, R$100, R$200, então vai montando aquele valor que depois, assim, nossa, esse processo, o procurador falou bem, esse processo custou mais caro do que esse laboratório está ganhando. Em termos do meu tempo, ele falou assim, né? Cíntia, e tudo pela fundação, né? Sim, tudo pela fundação. E qual é a fundação que vocês usam? Você tem uma fundação? Nós usamos a FESC, né? Do Instituto, você tem uma fundação? Não, a gente usa a FESC, que é a mesma fundação que a UFSC utiliza. Nós só temos uma fundação credenciada hoje. Que a fundação tá. Tá. Não, bom saber. Pessoal, mais alguma coisa? Senão eu tenho mais uma dúvida que eu tenho também, que eu estava conversando até com o Gerson ali, é sobre essa formação WPO que vocês têm, que me chamou bastante atenção, né? Como é que funciona, quem são que vai, quem é que paga as inscrições, o curso, entendeu? Como é que funciona internamente para chegar... Eu vi que vocês fizeram um curso, acho que de 40 horas no ano passado, uma coisa assim. Se é direto no NPI, então me mostra os caminhos aí que eu fiquei interessado aí para ver como é que a gente pode replicar aqui no Farroupilha. Antes eu só queria fazer uma colocação em relação aos laboratórios. Nesse procedimento de laboratório, a gente teve que, às vezes, fazer pesquisa ali na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa, né, do Ministério. E chega ali, tem um campo de busca, onde estão cadastrados os laboratórios, e ali mesmo diz que tem 3.000 laboratórios, né, arredondando, tem mais de 3.000. Acontece que, às vezes, os laboratórios acabam tendo o mesmo nome. Então, vou deixar de sugestão aqui, que é uma maneira de poder identificar e localizar os laboratórios, se a gente puder criar um nome com forma de chave. Como assim, o nome do instituto na frente, tracinho, ou talvez o campus, tracinho, o nome do laboratório, porque daí vai criar uma chave única e quando qualquer um de nós tiver que pesquisar, não vai perder tempo, porque às vezes é um questionário para tu responder para amanhã e tu tem que sair catando as informações que nem louco, e daí tu, olha lá, tem 25 páginas para tu olhar no navegador para procurar o teu laboratório, e não tem como superar essa parte, é bem bobo, sabe? Mas a gente identificou que seria desejável que os laboratórios tivessem tipo um CPF, né? Um tipo de identificação única. Isso deveria o Ministério cuidar disso, né? Mas a gente tem que superar a deficiência lá do site deles e acaba sendo uma coisa que, se a gente implementa desde agora, facilita muito. Então, vou deixar essa sugestão. Que, não sei se também tiver essa etapa, né, passada, acho que em 2020, esse credenciamento de laboratório, foi uma coisa bem louca que o Ministério solicitou, então aqui no IFSC não teve esse cuidado, né? Hoje tem laboratório de análise, tem uns 500 só ali, então a gente fica, cadê o nosso, né? Tem que ficar catando, entrando em cada um, é horrível isso. A gente acabou tendo uma planilha para poder localizar, né? Que não deveria ser o objetivo. Eu coloquei ali para vocês ali no chat o catálogo do curso, ó. Então, esses cursos da WIPO, eles são os cursos relacionados à rede de propriedade intelectual mundial. E aí tem vários cursos em português e o que a gente fez? Né? Eu comecei fazendo o curso aí, o básico, né, o inicial, mas isso antes de estar no NIT mesmo,
porque até o nosso NIT, ele divulgava bastante lá para os professores para fazer. A gente trabalhava bastante pesquisa, né? Então, o primeiro curso que tem é o curso geral de propriedade intelectual, que é um curso básico que fala de patente, de marca, de todos os tipos, né? E a gente era incentivado como pesquisador já a fazer lá pelo NIT, em, sei lá, 2008, por aí, quando eu estava começando a fazer pesquisa no NIT. Aí, depois disso, é que eu descobri que você, como professor, servidor público brasileiro, considerando o país do terceiro mundo, a gente tem a possibilidade de fazer gratuitamente, desde que a gente tenha uma carta da aceitação da instituição que apoia você fazer esse curso, né? E aí, a partir daí, a gente começou a fazer vários. A gente, ano passado, fez o de busca de patentes, que é um curso bem complexo, bem bom, realmente bem desafiador, né, Jéssica? A gente estava no nosso horário de trabalho ainda na noite fazendo o curso da UIP, foi muito bom, o pessoal topou fazer, um curso bem complexo mesmo, bem interessante, com aula ao vivo, eles têm 4 ou 5 encontros. Então, é um curso muito bom. E quem apoia eles é o NPI. O pessoal do NPI faz a parte em português aqui, ajuda, né, na hora das aulas ao vivo. E também um curso para quem está na gestão do NIT, né, já falo, o curso de gestão de propriedade intelectual também é excelente. Curso bem complexo, bem bom, com material muito, muito bom. E agora o Jéssica vai fazer um aí de software, né, Jéssica? Você pode falar um pouquinho mais? Vou fazer agora um de licenciamento de software. Não sei se vocês já conhecem como é que funciona o curso, mas as ICTs do Brasil podem conseguir bolsa, né? Então, a gente faz assim, rapidamente, se inscreve no curso, faz uma escolha, se inscreve no curso e cadastra ali quem vai ser a autoridade que vai receber um e-mail. E essa pessoa, então, recebe um modelo de carta que vem na língua estrangeira, em inglês, preenche ali, tem um campinho que a pessoa vai preencher, só um campinho que ela vai alterar o texto da carta, com alguma coisa específica de quem está pleiteando, né? Daí vai remeter essa carta junto à sua inscrição, e depois de uns dias eles emitem ali um e-mail para a pessoa, com cópia para quem solicitou, dizendo, foi concedida a bolsa, né? Nós temos um outro colega que está fazendo um curso de redação de patente agora também, o Roberto, né? Então vai ser eu e o Roberto fazendo o curso dele, é um pouco mais comprido, eu estou com outras demandas, então ele teve a oportunidade de fazer um que eu queria fazer, a professora, como a gestora, escolheu, não, tu não vai fazer, você vai fazer o outro, então o Roberto ficou com o que eu queria fazer, bom para ele, mas eu também vou fazer isso que também é bom para mim, né? Eu que sou a pessoa que responde ali pelo software, então já fica dando também as atribuições, a gente faz isso aí com a equipe. Também a gente fez no passado o curso que está até aberto agora de novo do NPI, né, que é de registro de software. Só que esse que o Jássio vai fazer é mais complexo, ele vai falar até sobre licenciamento de softwares de fonte livre, né, que a gente pensa que não é tão simples como parece, né, pode estar usando software, liberando software para todo mundo aí, mesmo sendo fonte aberta e tal, então ele vai fazer esse que é um pouco mais pegando os detalhes da lei de direito autoral e tal. Então, ali, o catálogo ele tem muita opção, né? Tem de marca, tem de tudo. A gente está fazendo aos poucos, vai se aprimorando um pouquinho. Mas tem prova e não é fácil. Isso quer dizer, tem prova, tem data, é tudo calendário mesmo. Então, tem que seguir o calendário certinho, porque é pesado, assim, a prova não é nada fácil. Sim, Gerson, mas assim, tudo bem, tá? O Gerson faz, porque trabalha aqui na reitoria, no NIT, mas e como é que vocês fazem para captar ou ter o interesse dos nossos colegas que estão lá no campus? Não, assim, o que eu falei, esse que é o geral, a propriedade intelectual, a gente sempre divulga ali por e-mail para os pesquisadores e tal, mas aí é livre, né? A gente não obriga ninguém a fazer, porque tem um calendário fixo, né? Esse é o problema, assim, não é um curso aberto que tu vai começar a fazer quando quiser. Tem ali, são um mês, às vezes, depois tem uma prova final para você. E se tu reprova, tu perde a bolsa. Nunca mais vai ganhar a bolsa na vida. Está nas regras, né? Tu não tem mais direito à bolsa. Então a gente tem que fazer bem direitinho mesmo. Só para você ter ideia, a prova do primeiro curso que a gente fez ano passado, o prazo para completar as respostas era 10 horas. Eu usei no mínimo umas 26 horas para fazer a prova. Tá? Isso. Bem honesto. Eu também. Assim que nós viramos fim de semana que nem louco. E foi a semana inteira. Foi a semana inteira. Tipo, não sabia mais o que fazer. Ficou louco, né? Responder aquilo lá. É porque eles colocam casos reais, assim, né? Tipo, a propriedade intelectual tal, o projeto tal, o que tu faria? Tu vai licenciar, tu não pode licenciar, né? Tu tem que ir atrás e fazer o que tu faria no teu NIT, né? E as respostas são tudo discursivas. Então, é bem poderoso, assim, o negócio que... Mas aprende muito, eu, assim, recomendo bastante, mas a gente tem que tirar o tempo certo, sabe? A gente achou, quando se matriculou nesse, que ia ser tranquilo, e não foi nada tranquilo. Não era não para vir do mundo, não. O negócio era... Se tu erra, tu manda de novo.
E são cargas horárias bem potentes, né? Sim, Esses que sim. estão... Os que não são introdutórios, mesmo introdutórios, são 75 horas, se eu não estou equivocado. Uhum. E E os vai de mesmo. patente, eu estava olhando porque eu ia me inscrever, encerrou ontem, né, a desse semestre, né, a rodada de inscrições. Eu ia me inscrever por de patentes, que eu tinha feito só o introdutório de patentes, né, que aí são poucas horas, 12 horas. E se eu não estou equivocado, são 150 horas. Tem um que é. O de que não é introdutório de Propriedade patentes, né? intelectual, né? Isso. O de propriedade intelectual, se eu não me engano, gestão de propriedade intelectual, se eu não me engano, são 120 horas. É uma carga horária bem pesada mesmo. Acho que é Marília. Marília? Sim, gente, desculpa, cheguei atrasada na reunião, tive que atender uma ligação agora há pouco. Só, esse curso, ele é do IPO? Eu não entendi. Não. É aqueles do IPO, tá. Não, só para entender o contexto. Daí eles não conseguem dar também a bolsa para muitas pessoas do mesmo órgão, né? Porque eles dizem que tem que conseguir fazer a distribuição, ajudar no geral, né? O país inteiro, fazer uma justiça. Então, não seria possível a gente passar essa agenda de curso e todo mundo buscar a bolsa se a gente passasse para todo o IFSC, por exemplo. Então, a gente tem que fazer uma escolha, né? Seria uma bolsa institucional, na verdade, seria bom por instituto. É institucional, é isso mesmo. A gente conseguiu nesse, a gente conseguiu os três juntos no mesmo curso. Tá. Então, por isso que a gente recebeu esse aviso. Tá, consequentemente, daí o NIT de vocês, na reitoria, que organiza e ajuda no processo de patente depois. Pelo Gerson ter feito curso, pela Cintia ter feito curso. Daí, existe os pesquisadores que tem lá, fazem todo o processo, mas vocês que fazem todo esse auxílio depois. Daí remete para o NIT. Sim, aí o NIT que... Porque daí, pelo curso, né, por fazer daí pela tal de economicidade. Perfeito. Nós temos uma empresa de IPI agora, ela vai assinar um contrato hoje, né? A nova empresa de consultoria que a gente vai ter aí à disposição. Até tem a ata dela, deve estar válida aí, eu acho, para você, se alguém estiver precisando fazer. Uma empresa que ela vai te ajudar vocês no quê? A gente tinha a CW Lau, se não me engano, que era nossa. Já tivemos essa, mas no tempo do Carlson, acho que foi. É interessante falar, a que você perguntou, sabe, é isso mesmo. Em 2008, quando eu fiz o curso ali, que foi incentivado pelo NIT, era diferente. Os pesquisadores, eles tinham que redigir suas patentes. Essa era a diferença. E a gente, né, muitos foram incentivados. Eu estava no mestrado na época em mecatrônica, a gente tinha bastante lá patenteamento, então nós praticamente todos fizemos, porque a gente teve que fazer nossas patentes também. Só que hoje não é mais assim, né? Então faz um tempo já que a gente viu que não funciona muito bem. Muitas eram negadas, teve problema de muito recurso, então de exigências, tal. Então o que aconteceu? Mudou-se a filosofia de como se fazer, né? Então capacita o pessoal do NIT para que ele auxilie as pessoas. Então a gente já tem essa competência de busca e tal, mas a gente ainda, né, conseguiu agora um recurso para ter essa empresa para ajudar nós na redação, porque tem termos aí, áreas que bem complexas, né? Não é do nosso métier, então fica complicado escrever a redação pelos outros, né? E essa empresa, ela vai cobrar por redação ou é um por valor redação. Por redação. Por redação, por busca, ou a gente tem alguns serviços que estão no hall ali, né? E a gente tem um montante fixo também de custo, então a gente não pode também estar gastando à toa. A gente vai realmente selecionar muito bem quando vale a pena. A gente não faz hoje, né, uma seleção, critérios para ver se vale a pena ou não patentear também. A gente tem feito bastante isso. Porque às vezes a gente até desincentiva. Quando a gente vê que o negócio não está muito claro para o professor, a gente já vê e já faz as nossas próprias buscas, já vê que talvez não tenha um direcionamento positivo, a gente não usa o recurso, porque nós não temos recursos bem limitados. Todo mundo tem recurso limitado. É que talvez nessa área tivesse que fazer uma forma de... Seria um pouquinho politicamente chato de resolver, mas fazer as buscas prévias ou fazer com... essa pesquisa ela foi antes de começar, ela fez uma busca de patentes para saber se aquele campo dava para ser explorado ou se potencialmente já ia ser uma patente morta, né, quando fosse concedida. Então, isso seria o ideal, né, o cenário ideal, fazer uma busca prévia no objeto de pesquisa do pesquisador para ajudar ele. E tu sabe o nome dessa empresa, Gerson e Cíntia? Ou depois tu me manda essa ata prévia que eu quero dar uma olhada como é que tá o curso dela. Acho que eu consigo aqui depois eu te mando ali direitinho para ver. O número do pregão, que daí tu consegue localizar. É por estimativa, né? Nós temos um valor de estimativa, então quando a gente for usar cada um dos itens, a gente vai indo em direção ao limite. Já pode mandar para nós também, porque eu tenho interesse no Sul.
Tá bom. Não sei se quer botar no grupo ali. Ou tu bota no grupo, né? Ou tu bota no Drive também, qualquer coisa, em documentos lá, tu pode também, que a gente pode, tem várias coisas que podem acontecer. Porque o nome disso, quando a gente aproveita uma app que já existe, eles chamam de carona, né? Carona. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida relacionada à apresentação do lado do IFES Santa Catarina? Eu só tenho uma última dúvida só que eu queria entender. Tu colocaste também, Gerson, na apresentação, sobre o desafio que vocês têm de empreendedorismo dentro do... A professora está tratando disso nesse momento. Então, só para eu... É que nós também temos, né? Só para ver como é que funciona de vocês aí, Cíntia. Então, o nosso desafio também ele é uma ação que fez parte do Pacto da Inovação de Santa Catarina, então faz parte desse pacto, né? E o que a gente faz? A gente faz um programa de incentivo aí a ideias dos alunos, que pode vir do TCC ou de outros projetos de pesquisa ou projetos próprios. Começa esse desafio com a inscrição dos alunos e com a apresentação rápida de qual é a ideia, né? Depois que as discussões são homologadas, eles têm uma fase aí de capacitação. Na última execução que teve, foi em 2021, esse edital, a gente fez toda essa fase online. Então, a gente disponibilizou material, vídeos, para eles se instruírem de como fazer um pitch, como fazer um canvas, como apresentar suas ideias, né? Então, para que eles se preparassem para o dia que eles fariam a apresentação do projeto. Então, hoje, eles têm que fazer essa montagem do projeto usando essas estratégias de modelo de negócios, né? E depois que eles fazem essa apresentação, eles vão para uma banca defender esse projeto, tipo um Shark Tank. Aí eles têm que falar rapidamente a ideia e vender essa ideia deles, né? Para uma comissão que vai avaliar qual que é o melhor. Então, da última edição, como foi na época da pandemia, a gente teve poucos inscritos. A gente tinha a previsão de ter até 8 equipes, né, sendo premiadas, mas a gente teve 3 equipes que foram no final para esse pitch, né, para esse momento, e no final mesmo dessas 3, efetivou-se somente uma, tá? Porque daí era a questão da pandemia, ele não sabia como é que ia desenvolver, os laboratórios ainda estavam fechados, eles precisavam usar o nosso laboratório, então houve muita confusão. Dessa vez a gente prevê que pode ser tudo mais tranquilo, os alunos também já estão até perguntando se vai ter desafio, então eu vejo que já tem uma movimentação institucional maior já esse ano, né? O nosso problema agora é recurso, nós estamos precisando do recurso para poder premiar, vocês já estão vendo que vai ter bastante gente, e ação, não sei vocês como é que resolveram a questão de recorte de recursos, aí de aumento de bolsa, né? Não houve reposicionamento, nosso orçamento, infelizmente, está dentro da pesquisa, então a gente fica sempre prestando dinheiro para pesquisa quando a coisa aperta. Vai lá, Diego, depois eu. Diego. Oi, Cíntia. Eu, juntando agora, né, fazendo uma síntese, né, do que vocês descreveram, sobre a questão da prestação de serviço via laboratórios, né, gestão de IPI a partir, né, de uma empresa, né, mas muito centralizado no NIT, e esse desafio de empreendedorismo, destas ações, o que efetivamente fica sob gestão do NIT? Porque os laboratórios, depois da documentação realizada, da aprovação da Procuradoria, isso passa alguma submissão? É necessária submissão pelo NIT? Por exemplo, uma empresa nova vai, né, que nunca teve relação com o Instituto, pretende a utilização de desenvolvimento de determinado serviço. Isso é submetido ao NIT? O que compromete o NIT? Né? O desafio de empreendedorismo é uma ação que acontece naturalmente no Instituto, por outros professores, isso impacta de alguma forma no NIT? É essa relação desses, pelo menos, 3 serviços, né, que vocês, 3 ações que vocês descreveram, então, como é que impacta isso na realidade do NIT? Então, esse laboratório, antes de ter esse edital, com essa forma de cadastramento, era todo o serviço passado pelo NIT. E foi a razão de ter se criado esse projeto, foi exatamente tirar essa demanda. Então, hoje, o nosso problema é conseguir que o laboratório seja credenciado, né? Conseguir que passe todo esse processo que eu falei para vocês, que é desde o momento que o professor se interessa, a gente orienta como é que monta os projetos, como é que monta a gente tem esse documento dele, coloca as demandas, os valores, o que ele quer. Então, ele criar toda essa carga de trabalho futuro que ele pode vir a ter, montar esse projeto, encaminhar isso para a Procuradoria, para pedir aprovação, tudo isso é a carga do NIT hoje.
Tá? Então, o NIT faz todo esse credenciamento. No momento que é aberta lá a conta na fundação e está tudo ok, está aprovado no DOU, o laboratório está cadastrado para fazer a prestação de serviço, nós não nos preocupamos mais até a nova renovação, que é 3 anos hoje. Então, fica tudo com eles. O que a gente tem de trabalho daí? Anualmente, eles têm que nos reportar um relatório desses serviços prestados. E a gente fica fazendo controle da efetividade desse laboratório, né? Que foi o que eu falei que a gente está fazendo e está vendo que a efetividade é baixa hoje. Por enquanto, o custo do processo todo está maior do que da arrecadação. Só que tem o lado educativo, né, da proposta, que é a gente está formando nossos alunos, e está trabalhando com empresas, está nesse vínculo. Então, por conta disso, hoje, é que esse projeto não foi extinto pela Procuradoria, inclusive. Eu sempre foco para ele, não, mas a gente está formando gente, a gente está tendo contato com empresa, a gente está trazendo a empresa para dentro do IFSC, a gente está mostrando que tem mão de obra qualificada, então existe um contato importante aí nesse projeto. O desafio IFSC, ele é totalmente do NIT. A gente vai ter que cuidar do projeto depois, dos bolsistas, quem é contemplado, ele se reporta a nós, como é que é a execução do projeto, a gente fica pai do projeto. A gente tem que cuidar, né? Pai porque eu vou botar para o Gerson e para o João Roberto, porque eu não quero ser mãe do projeto. Porque é trabalhoso, às vezes a gente o Gerson no passado passou bastante trabalho, que estava dizendo para a aluna, está fazendo, como é que está? Está fazendo alguma coisa? Está andando? Porque a gente passa o recurso para os alunos, total, no projeto. Que é uma coisa que a gente vai revisar também isso, porque a gente passou assim, 10 mil reais na mão do aluno e deixou eles trabalhando sob a orientação de um professor, claro que tem um professor que é o mentor da equipe, né? Mas a gente ficou depois meio assim, será que vai sair isso aí? Estava meio complicada a gestão desse trabalho, tá? Então, até porque essa questão era 2021, ainda estava ainda os laboratórios de pouco uso, então o pessoal muito dizendo, não, mas a pandemia, né? Aquela coisa, a pandemia foi muito justificada, né? Não, já tem que andar isso aí, que nós temos prazo para entrega do projeto, do produto final, da solução, né, dos relatórios. Então, a gente vai ter que revisar um pouco essa forma de como que essa premiação vai acontecer, porque acho que foi muito, assim, arrojado a maneira, né? Falei, a gente entregou o ouro e depois a gente tinha que estar cobrando a execução. Então, hoje está no nosso cargo. Eu acho que a gente faz isso como um Shark Tank, sabe? Tem que ficar em cima, o investidor e quem recebeu o investimento tem que ficar respondendo. Tem que ser tipo anjo. Tem que além de dar o recurso, tem que auxiliar no desenvolvimento e na cobrança. A gente aqui, o nosso desafio não dá recurso, a gente só também tem um desafio é que a gente só valoriza eles para evento, né? Então, do ano passado, estão indo agora das equipes 4 alunas para o South Summit, agora semana que vem. E a gente, na verdade, concede recurso se a ideia depois for incubada, se ela entrar na incubadora. Aí é um outro caminho, né? Uma outra ideia ali. Pessoal, vamos lá, mais algumas dúvidas aí para o Gerson, para a Cíntia? Então vamos para a Roupilha, então. Vamos lá, então. Fiquem à vontade, então. Vamos responder. A primeira coisa que eu quero perguntar é o seguinte, cara. Me descreve a estrutura, por favor. A estrutura que eu achei fantástica, a estrutura de representações ou de NITs, isso, em cada campus. Tá, então assim, a gente tem, desde da estrutura, a gente tem uma estrutura replicada, tá? Na verdade, a Farroupilha tem uma estrutura replicada da reitoria para os seus campi. Então, lá nos seus campi tem o diretor de ensino, nós temos um pró-reitor de ensino, tá? Então, para pesquisa, aqui nós temos um pró-reitor de pesquisa, que envolve pós-graduação, inovação, pesquisa. Lá tem um DPEP, que envolve tudo isso. Aqui tem coordenador de pesquisa, lá no campus tem coordenador de pesquisa. Aqui temos o NIT, lá no campus tem o NIT. Então, é tudo replicado, tá? Então, a gente tem o NIT da reitoria, tá? Que nesse momento eu estou de coordenador, tem a professora Thais que está comigo, e tem o nosso colega, que é a Thay, o nosso servidor, que é o Rafael, que também está aqui. Então, essa é a estrutura de coordenação do NIT reitoria. Lá no NIT Campus, existem portarias, tá? Existem eleição a cada 2 anos, que se monta o NIT do campus, que tem um presidente, um vice-presidente, um secretário e demais membros, tá? Isto são do NIT, mas obrigatoriamente quem faz parte do NIT também é o coordenador de pesquisa, o DPEP e o coordenador de extensão, tá? Esses, quando são cargos, troca gestão, alguma coisa, eles são automaticamente membros natos do NIT. Então, quando coordenador de pesquisa, extensão e o próprio e o DPEP. Que Nossa, é o diretor. É uma baita estrutura, então, nos campos. Eu fiquei fã. E esse povo tem o quê? Eles têm FG, tem o quê? Eles têm um coração aberto.
Pois é, porque isso e aí vocês conseguem nos campi, assim, estruturar, tem mais dificuldade? Vamos lá. Porque a gente tem no nosso regimento, a gente tinha agora não me lembro qual documento que a gente tem essa ideia de ter também, né, replicado o NIT nos campi. Só que a gente não é um agente de inovação. E aí a gente sempre fica naquela dúvida, porque às vezes tu vai botar alguém ali que não, né, não vai tocar. Então, assim, deixa eu falar para você assim, tá? Isso aqui funciona, tem funcionado, tá? Até eu estava conversando com o Gerson um pouco antes, tá? Assim, ó, tem funcionado muito bem. Porque assim, ó, por exemplo, a gente tem uma reunião do NIT agora na outra semana, tá? Então, quando a gente conversa com 11 campi ao mesmo tempo. A gente sempre fala que o NIT aqui a gente só gerencia e administra, mas quem executa é o campus, tá? As ações são executadas no campus. Então, não é eu, Anderson, sair daqui da reitoria com a Thaís e com o Rafael, pegamos um carro e vamos para o campus Alegrete, para o campus Júlio Castilhos, incentivar aluno, incentivar professor, incentivar servidor. Isso acontece no campus, tá? Então, bom, vamos lá. Desde o ano passado, a gente está tentando elaborar uma maneira de nós podermos valorizar os NITs de campus, tá? Nós não temos FG sobrando, não tem CD, não tem nada. Assim como nós, ninguém. Né, não existe, então gostaríamos muito de que cada presidente NIT tivesse um FG ou alguma coisa, tá? Só que às vezes o que acontece? A gente está tentando, a gente está começando a conversar, a gente vai ver para fazer um projeto para que a gente consiga pagar bolsa para o presidente do NIT, através de bolsa, tá? Isso está incipiente, está numa conversação. Entretanto, porém, toda a vida, fomos cortados do orçamento, aumento de bolsa CAPES, CNPq, então nós nos murchou, né? Nós ficamos em stand-by, né? Esperando, né, que mais adiante o novo orçamento, o governo mande mais recursos que a gente possa voltar a conversar. Mas nós estamos indo para essa linha de bolsas, tá? Só que daí envolve uma outra situação, que eu até comentei com o Gerson, tá? O valor de bolsas que a gente gostaria de pagar para o presidente NIT, ele vem ser maior que uma FG do subordinado acima do NIT. Então, resumindo, então, como é que o presidente NIT, que é subordinado ao coordenador de pesquisa, ele vai receber mais que o chefe? Né? Porque as FGs são FG2, FG3 e assim por diante, depende muito do campus, tá? Mas nesse momento, não tem reconhecimento financeiro, nenhum, só tem carga horária específica. Além disso, até o ano passado, o presidente NIT era NIT e presidente do comitê gestor da incubadora. Só que a nossa incubadora começou a ter um crescimento, daí a gente dividiu. Então, o presidente NIT tem 12 horas agora, e o presidente de incubadora tem 12 horas. Então, o que a gente fez? A gente não sobrecarregou mais o Anderson, por exemplo, do campus, ou a Marília do campus tal. Então, agora a Marília tem 12 horas para presidir o NIT, e a Cinti tem 12 horas para presidir a incubadora do campus. Tá? Então, para a gente poder, já que não temos retorno financeiro, para que tenha pelo menos a carga horária. E aí vai muito da proatividade dos membros do tal NIT. A gente tem campus que tem uma incubadora pujante, um NIT pujante e um laboratório maker pujante. Eu falo os três porque os três estão sob o NIT, certo? Tem outros que tem incubadora, o NIT não é nem tanto, tem enfim, então depende muito do grupo, né? Só que tem gente que é proativo, que executa as ideias, as funções e vai atrás sem o NIT, e tem gente que espera a demanda do NIT, espera a demanda acontecer para que possa, então, fazer acontecer. Né? Então, na verdade, o que eu digo, a gente tem um calendário no Farroupilha, e dentro desse calendário a gente conversa. A gente vai começar agora, em abril, o nosso desafio de empreendedorismo, o Bye Bye Boss. A gente reúne uma comissão organizadora, com no mínimo um representante por campus, para fazer o desafio. E esse representante por campus é que vai fazer lá as oficinas, vai passar as turmas, vai levar para um salão, para um auditório, para fazer tudo, só que tudo organizado em conjunto. O NIT Reitoria organiza as oficinas online com o Sebrae, para ver Canvas, modelo de negócio, pitch, a gente faz, tá? Durante 2 meses, a cada 15 dias a gente faz oficina durante 4 horas para as nossas equipes, só que até o pré-oficina quem faz são os campi. Então, eles fazem sensibilização, eles trazem palestrante. Então, a gente diz o seguinte, vou pegar aqui, Gerson e Thaís, tá? Vocês são do campus lá, Santa Maria. Vocês têm 3 meses para fazer a sensibilização no campo de vocês. Vocês vão se organizar no campo de vocês. A Marília e o Cássio
se organizam do outro campus, e assim se organizam. Lembrando que em julho, a gente vai para a etapa das equipes. Sensibilizaram, agora vão montar as equipes. Aí entra a NIT Reitoria, que traz o Sebrae, que traz palestrantes, que traz gente de fora, que daí a gente vai ter as equipes e a gente faz, então, todo o acompanhamento das equipes, com oficina, plano de negócio, campus, aquelas coisas todas. Daí tem a final da ideia no campus. Cada campus tem a sua final de ideia, de projetos. Tá? Daí vai ter, um tem 2 equipes, outra tem 10, uma tem 15, uma tem 5, uma tem 6. Cada campus faz uma final, escolhe 2 equipes, e essas equipes vão para a final do Farroupilha, que acontece sempre em outubro. A gente faz um encontro de todo o instituto, de pesquisa, inovação, e tem o desafio de empreendedorismo. E lá apresenta as ideias, e essas ideias a gente premia as 10 melhores. Com as ideias, com as equipes, cada NIT, cada incubadora vai atrás dos alunos, você já tem uma ideia, agora vamos pré-incubar, vamos maturar, vamos melhorar, porque a gente já garimpou, a gente já fez todo esse processo de sensibilização dentro. E aí começa, eu estou saindo, eu vou ficar, porque o nosso processo de incubação, ele não é para o nosso aluno, o processo de incubação, ele é para toda a comunidade, mas o nosso desafio é para o aluno. Mas se o aluno fez o desafio e depois ele passou, saiu do instituto, ou ele pode incubar conosco, sem nenhum problema. A incubação, ela é externa, mas o processo se dá assim, tá? Isso é o Bye Bye Boss. Então, tudo acontece. Por exemplo, IFMaker, tá? IFMaker, a gente tem um comitê gestor central, que é a reitoria, que eu sou presidente, por ser coordenador, e eu tenho, dentro desse comitê, um representante para o Laboratório Maker. A gente planeja o ano, mas quem executa é o campus da Marília, o campus do Cássio, o campus do Diego, o campus da Cíntia, dizendo, vocês precisam fazer no ano, no mínimo, isso, isso e isso. E eles executam no ano, conforme a sua equipe. Claro que a gente pretende, vamos fazer um Open Lab Day no mês tal, para que a gente consiga fazer uma notícia institucional. Mas quem organiza é cada campus. Cada campus organiza. Então lá o campus do Diego vai organizar de uma maneira, o campus da Cíntia organiza de outra maneira. Claro que a gente precisa, né? Então, porque às vezes a gente tem que incentivar de outras formas. Por exemplo, esse banner que está aqui atrás, isso aqui saiu de recurso do NIT da reitoria. A gente mandou fazer banner para todo mundo. Porque lá não tem dinheiro. E agora, esse ano, a gente vai fazer um banner para a incubadora. Então, de alguma maneira, a gente tenta fomentar e ajudar. Mas, assim, é tudo no amor, é tudo porque gosta da inovação, porque gosta do empreendedorismo, porque gosta do Lab Maker. Então, aqui na Farroupilha, a gente tem 3 equipes. A equipe do NIT, a equipe que controla, que cuida da incubadora, que é o comitê gestor, e a equipe do IFMaker. O Diego, a Marília, a Cíntia, o Rafael, o Gerson, podem fazer parte dos 3? Podem. Se vocês acharem tempo para isso, podem. Mas só que a gente tem um responsável por cada um. Se eu quero falar de NIT, eu vou falar com a Marília. Se eu quero falar de IFMaker, eu vou falar com o Gerson. Se eu quero falar de incubadora, eu falo com a Cíntia, porque é o presidente e o representante de cada uma delas no campus perante a nós. Não sei se ficou claro o seu... Mas Fiquei só com uma dúvida. Essa questão da incubadora, tu também tem na reitoria alguém responsável? Eu. Ou é isso mesmo? Aí acumula NIT e a incubadora contigo? É que a NIT, incubadora, é ambiente, tipo o da Marília, que ela é separada, escritório é projeto, NIT e Habitat de Inovação. Aqui é tudo um só, tudo junto. Então, mas aí você, né, os NITs dos campos, eles fazem a questão da propriedade intelectual dos campos? Ou passa para você? Passa tudo para a reitoria. Tá. Então a gestão de propriedade intelectual continua sendo aí. Isso, porque é o seguinte, assim, o que a gente imagina? A gente imagina que um professor, o pesquisador lá que vai fazer propriedade intelectual, ok, ele fez uma patente. Ele vai fazer todo o curso, geração, mas será que ele vai fazer sempre patente ou ele vai fazer uma única patente em toda a vida acadêmica? Será que vale a pena lá a Cíntia, a Marília, o Diego, a Thaís, o Rafael, o Cássio, fazer um curso durante X horas para fazer uma patente? Claro. E às vezes tu investe na Cíntia para uma patente. Então tu tem que investir quem faz a patente. Então a gente auxilia aqui na reitoria nesse sentido. Né? Então não que eles não possam fazer. É sempre aberto, a gente nunca restringe. Quanto mais pessoas de conhecimento tem, melhor. Né? Então, por exemplo, a gente fez um curso sério no ano passado, que a gente tem um portal de incubadora e tudo mais. A gente meio que obrigou que no mínimo 2 pessoas por campo saibam. Porque se uma pessoa sabe, e ela sai do NIT ou da incubadora, ninguém mais sabe. Então, assim, o portal, a reitoria centraliza aqui, eu tenho a senha, eu tenho tudo. Sei lá, a Thaís aqui saiu do Farroupilha, foi lá para o IFRS. E a Thaís que cuidava da incubadora Júlio Castilhos. Eles estão perdidos. Não estão. Eu tenho a senha, eu tenho o login. Então a gente sabe. Além da Thaís que participou também a professora Sabrina, lá de Júlio Castilhos.
A Sabrina também sabe isso. Então, a gente também tenta repassar essas informações para que não fiquem centralizadas numa pessoa só. Claro, como volto a dizer, tem uns que dá certo, uns campi que estão muito bem, os campos, outros tu tem que ficar puxando. Ô, Cintia, tu tem que fazer o evento. Diego, tem o relatório. Tu não fez nada esse mês ainda, tu não conversou com o teu pessoal. Marília, tem que fazer o Bible Boss, tu tem que incentivar, tu tem que passar nas turmas, tu tem que fazer aquilo. Então, é assim que funciona. E tem andado, né? Tem andado. Bem. Diego. Bueno, tchê, tu tem que ser um baita gestor de grupo, hein? Barbaridade. Tchê. Eu pensei a mesma coisa, Diego. Falei, meu Deus, aqui o pessoal não obedece, pô. Por 12 horas. Cara, por 12 horas a galera... Olha, primeiro, meus parabéns mesmo, porque vocês certamente conseguiram construir uma cultura da devida importância, né? Porque, assim, ó, nós temos uma estrutura descentralizada também em campus, né? Isso já está no nosso regimento, que a gente está tentando passar uma atualização pelo Consup agora. Mas já na nossa estrutura, no nosso regimento de 2011, já constava o que a gente chama de representantes de NIT, né? Mas nada nem perto dessa estrutura assim que vocês conseguem desenvolver lá. E aí eu ia fazer uma pergunta mais de caráter, eu acho que eu já te perguntei isso até por fora, assim, mas aí perguntar no grupo, porque talvez outras pessoas tenham essa mesma dúvida. Estas 12 horas, elas estão apoiadas na RAD. Deve ser isso, ou não? Sim, só que isso é uma outra situação, tá? A nossa RAD antiga previa 20 horas para Presente NIT, tá? Tem essa atividade específica? Tem na RAD Presente NIT, tá? Presente NIT e membros, tá? Só que nós estamos crescendo como instituição e como outras ações também do empreendedorismo. E desse meio tempo da RAD antiga para a RAD nova, que vai tentar ser aprovada durante esse ano, existe agora NIT 12 horas e presidente incubadora 12 horas. Porque na antiga, o NIT cuida da incubadora do NIT. Só que acabava sobrecarregando. E é o seguinte, pessoal, muitos dos nossos teriam as 12 horas, mas acabaram fazendo. Por exemplo, a gente tem um professor nosso que era matemática do campus São Borja, que ele mais 2 de matemática em todo o campus. Mesmo assim, ele tá no NIT porque gosta. Ele não consegue fazer as 12. Nem as 20. Mas ele faz. Entendeu? Isso acontece. Outros não. Outros acontece. Entendeu? E outra situação também, que a gente briga aqui no nosso instituto, que obviamente deve acontecer com vocês, quando é feita a carga horária, não sei se alguém aqui já foi de ensino, primeira coisa, você olha para a carga horária de sala de aula. Esquece pesquisa, esquece extensão, esquece inovação. Então, então tá. Então, o que acontece? Nós estamos em 9 na tela, os 9, cada um tem que ter 10 horas de sala de aula. Só que a Cíntia só dá aula. Só dá aula. Mas o Diego tem extensão, o Diego tem inovação, o Diego tem o NIT e também tem a mesma carga horária da Cíntia, né? Então, a gente tenta dizer o seguinte, pessoal, quanto alguns gostam da aula, outros também gostam, mas também fazem outra atividade que é importante para o campus, é importante para a instituição. Então, Cíntia, tu vai dar 14 horas e o Diego vai dar 6 horas. Tá? Então, tu pega mais 4 horas para ti, porque tu trabalha, mais uma vez, eu vou botar o só da aula, tá? Mas o Diego tem outras funções, outras captações. Então, existe uma negociação que não é fácil. Alguns entendem, outros não entendem, e vamos levando. Não, mas bacana, eu já entendi melhor a estrutura. Entendeu? Assim, é por portaria, a cada 2 anos tem eleição e tu só pode ser reeleito uma única vez. Então o Diego ele não pode ser eternamente presidente NIT. É por eleição. Eleição. Pode crer. Tá. É tão disputada a eleição que nunca teve duas chapas. É engraçado isso, né? Você fez eleição, precisa? Então... Porque, na verdade, é para ser um processo democrático, né? Não é indicação. Sim. Não, mas assim, hoje não tem tanta disputa, né? Imagina. Não tem nenhuma. Aqui no nosso... Deve ser assim, o CPF do fulano lá. Não, este CPF aqui tem interesse em inovação, empreendedorismo.
É bem assim também. Então, eu acho que não tem. o nosso instituto aqui é o único que não tem essa estrutura que vocês têm replicada nos campos, né? Todo mundo tem representantes dos NITs nos campos, pelo que eu vi, né? Acho que nenhum outro, só nós que não temos. Só nós que tem que todo mundo corre para nós, os pesquisadores. Então, eu acho na que verdade, a gente não tem, Cíntia. A gente não tem, também? não. A gente tem uma estrutura no regimento, mas que a gente não conseguiu implementar. Entendi. Certo, porque eu vejo assim, para nós é muito mais complexo hoje, porque até entender o que o professor quer, porque vem o professor direto para nós, né? Não passou por ninguém com aquela questão. Então, às vezes, vem muito imaturo, a gente tem que orientar tudo, fica bem difícil. Tendo alguém lá fazer esse suporte, nossa, já dava uma redução no nosso problema. É muito... Cíntia, bom. Vai lá, Anderson. Que eu ia responder com relação à nossa experiência. A nossa experiência basicamente não filtra nada na ponta, tá? Ela é mais de prospecção, mas igual todos os processos de propriedade intelectual, é tudo centrado no NIT Reitoria. Né? Por exemplo, essas representações elas estão mais no contato com o pesquisador, mas assim, ó, não lida com busca de anterioridade, não lida com auxílio na redação, né? Então... Deixa eu colocar um exemplo para vocês, tá? 2 semanas atrás, a presidente do campus, Frederico Westphalen, me comunicou que tem um grupo de professores que fez um software, queria registrar o software, tá? Pelo nosso processo. Quando acontece isso, faz lá a invenção, daí o NIT conversa com os inventores explicando como é que vai acontecer, fluxo, tudo mais, preenchimento de formulário, direito de sessão, aquela coisa toda, tá? O processo vem para mim, eu faço a ata, boto no sistema e devolvo para o NIT Campus. O NIT Campus tem uma org dentro do sistema. Daí a presidente do NIT Campus recebe, pega a documentação dos pesquisadores, dos inventores, anexa tudo no sistema e encaminha para mim. Não eu que vou atrás lá do inventor Diego, do inventor Marília, do inventor Cíntia e do inventor Cássio. Daí ela faz tudo, caminha para mim, certo? Daí, receba, beleza, tudo certo. Daí eu chamo a reunião do CAPI, que é o nosso Comitê de Avaliador de Propriedade Intelectual, que o coordenador do NIT é o presidente. Ele faz toda a avaliação no CAPI, gera ata, bota no processo e a gente faz tudo por aqui. Então, assim, a gente tem essa organização interna que o nosso NIT está representado lá. Então, assim, qualquer coisa que vem de invenção, de propriedade intelectual, de coisa, a gente sempre encaminha. Então, a gente tem org, a gente tem e-mail para incubadora, e-mail para lab, então tudo existe alguém que é responsável lá. Manda esse fluxo, eu gostei dessa ideia. Tá, e outra coisa, assim, é meio que obrigado, se não até alguém arranjar, o DPEP do campus responde. E eu ia para você sobre esse seu CAPI. Quem faz parte do CAPI hoje? O presidente, que é o coordenador do NIT, reitoria, um membro de cada pró-reitoria de ensino, desenvolvimento institucional, que daí eles fazem uma avaliação institucional se vale a pena o instituto investir. Também tem o regulamento do CAPI, posso mandar para a gente vai se usar, né? Eu também tenho para a gente pode compartilhar com vocês como é que funciona tudo isso aí. É como está na missão, né, do IFSC ou dos IF, né? Então acho que ficou bem alinhada essa parte porque bota numa forma orgânica, né? Sim. Obriga a fazer parte, pensar na inovação e isso todo mundo se alinhar. Claro. E assim, e a gente também acha interessante, e a ideia também do Arranja Isso, é se nós conseguimos caminhar junto em alguns processos, a gente pode chegar com força, a gente sabe, porque funciona assim dessa maneira. E você pode ter certeza que quando vocês têm um representante, eu digo que muitas coisas aqui para mim, para Thaís e para o Rafael aqui na reitoria, chega às vezes mastigada e resolvida, porque a gente tem um representante lá no campus. Entendeu? Como eu volto a dizer, como é que a gente vai fazer prospecção de aluno para fazer evento de empreendedorismo se eu não estou no campus? Como é que eu vou entrar na sala de aula, numa reunião geral? Como é que eu vou conversar com um professor tal que tem uma ideia lá? Então, quem faz essa prospecção lá é o nosso representante do NIT no campus. Como é que a gente sabe que a Thaís está desenvolvendo um processo interessante de inovação lá no campus de Júlio Castilhos se eu não boto o pé em Júlio Castilhos? Né? Então, também tem isso. Né? E a gente sabe que todos os nossos institutos aqui também tem uma amostra de pesquisa. Quem está no campus está andando por lá, sabe que lá. De repente lá, a Marília está fazendo uma pesquisa, sei lá, bem inovadora. Foi assim que aconteceu comigo. Eu estava numa amostra interna do meu campus, estamos no Sentido Sul em 2015, e a Rafaela, que era do NIT, aqui da reitoria, estava lá, foi lá e achou legal a minha ideia,
e a minha ideia foi patenteada. Eu tenho uma patente também, quer dizer, está em processo de patente. Por causa disso, entendeu? Porque deu acaso do Nietzsche estar no campus naquele dia. Eu nem sabia o que era patente. Para mim, patente é outra coisa, né? O pessoal que sabe o que é da campanha, né? Então, a gente sabe, tem coisas que os nossos próprios colegas não entendem da inovação, não entendem um pouco dessa situação, que falta alguém que chega do lado, ô Gerson, isso aqui eles podem fazer uma patente, o que tu acha? Eu te ajudo, tem esses formulários, tem que fazer isso, né? A gente terá o suporte, né? E tudo mais. Vai, Thaís. Não, uma coisa que eu ia falar, né, para vocês é que a gente estabeleceu alguns papéis, né, enquanto presidente de campus, de buscar mentores, né, que isso que foi algo que nos deu bastante retorno no nosso Bye Bye Boss, né. Ele conseguiu buscar pessoas que tinham ideias entre os alunos, né, montar algumas oficinas de design thinking, alguma coisa assim, nessa perspectiva, para entusiasmar a participar. E a gente conseguiu ver, assim, que, como o Anderson bem disse, né, alguns niches e algumas pessoas se destacam mais, né, buscam e vão atrás das pessoas, e outros campos, né, a gente apresentou o Bye Bye Boss, mas não quer dizer que seja tudo muito maravilhoso. A gente tem campos que não teve nenhuma equipe, né, ou teve uma equipe e na final não foi, né? A gente também tem esses detalhes, porque depende muito do apoio, né? E esse papel do mentor para nós foi fundamental. A gente conseguiu buscar pessoas entusiasmadas com a área e que pudessem apoiar essas equipes. Então também foi uma estratégia interessante para a gente desenvolver, né, para o desafio do empreendedorismo. Só mais para dar um depoimento ali desse perfil. Complementando o que a Thaís disse, esse mentor é o seguinte: até então nós não exigimos que as equipes que disputem esse desafio tenham mentores. Só que a comissão, não foi nós, é que a comissão, né, que a gente tem uma comissão que organiza isso, diz o seguinte: vamos colocar a opção mentor para ver o que acontece. Das 10 melhores equipes, 7 tinham mentores. Então significa que quem tem mentoria dentro das equipes consegue, então, desenvolver algo mais. Deixa eu anotar aqui antes que o Diego saia, que eu me esqueci então dessa parte aí para vocês aí, que eu tenho que compartilhar com vocês do CAPI, né? E tudo mais. Se eu me esquecer, depois vocês me cobram lá. E da estrutura do Nietzsche também. Vou aproveitar para me despedir, mas assim, ó, que baita reunião, gurizada, assim, ó, show. Eu assim, ó, tô saindo do turno da manhã da sexta-feira, assim, muito satisfeito de estar conhecendo as realidades de cada um dos componentes do arranjo. Que show de bola, baita ideia, Anderson. E que a gente consiga continuar já no próximo dia 14 lá. Com outras contigo, abre a cabeça da gente, né? Porque a gente tá tão acostumado, é tão operacional, às vezes eu penso assim, meu Deus, eu tenho que sair de operacional, eu tenho que pensar um pouco. Às vezes tu tá tão cansado, não sai mais pensado no final do dia. Mas tem hora que fala assim, isso aqui não tá funcionando, isso aqui não... Porque eu faço muita reunião com pesquisador, eu penso assim, meu Deus, gente, o fulano marca comigo direto. E eu fico, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver com o Nietzsche. Daí eu passo para quem tem que ser. Então, às vezes, assim, tá faltando alguém para dizer para esse cara que não é com a reitoria isso, ainda está muito imaturo. Então, a gente não tem essa pessoa hoje. Na verdade, a gente tem coordenador de pesquisa, mas ele não está fazendo esse papel. E assim, que às vezes sobrecarrega. Mas sobrecarga, isso o que eu acho interessante é começar. De repente, tu não vai conseguir replicar para todos os campos, mas começa com 2 ou 3. E daí, no decorrer do ano, tu vai ver o quanto é diferente, até a prospecção, tu vai ver quanto é diferente a situação que acontece com aquele campus, e depois os demais começam, porque isso é uma engrenagem. Isso é uma engrenagem que acontece. Vai minando aos pouquinhos, a pessoa vai querer também, né? Não, é verdade. Vai crescendo aos poucos, né? E às vezes um problema nosso aqui, vocês podem ter uma solução e vice-versa, né? De pensar de uma maneira, nós podíamos usar dessa maneira, podia fazer daquela outra maneira, né? E outra coisa, como todos aqui são institutos, né? O básico da estrutura é o mesmo, entendeu? Não é uma coisa diferente quando a gente pegasse uma universidade e tentasse replicar para cá. Não, a gente sabe como é que funciona. Não, e ainda é isso, né? A gente pode dizer assim, não, funciona lá, então a gente não dá para nem negarem a ideia, porque alguém está fazendo já, né? Isso é muito bom. A gente não conhece, né? Então a gente acaba não tendo essas ideias de algo diferente. Então, uma última pergunta para ti, se tu pudesse responder sobre como é que se monta essa questão da incubadora. É um espaço físico? Tem equipamento? Como é que é essa incubadora de vocês? É o seguinte, tá? A gente, quando eu apresentei, quando nós começamos as incubadoras aqui em 2018 no Farroupilha, a gente quis fazer algo visual, tá? Então nós compramos, participamos da licitação e compramos
por dinheiro, né, a gente só podia ter 3 campi ao mesmo tempo. E esses campos ganharam 2 containers, tá? E esses containers, eu não sei se eu mostrei a foto para vocês dos containers, tá? E esses containers era incubadora, tá? Só que alguns campi tinham espaço para colocar o container, outros não tinham. E outra coisa, cada container custava em torno de R$90 mil, para dar aquela identidade visual. Só que alguns campos maiores tinham espaço, tinham salas, sobrando um espaço, construção. Agora a Uruguaiana construiu um ginásio, e do lado aproveitou e já fez uma outra área para fazer incubadora. Então aconteceu, tá? A incubadora, ela é do campus, ela é administrada pelo campus, tá? Quando nós estávamos ainda, acho que antes da pandemia, a gente tinha um recurso para ajudar. Por exemplo, a gente fez um edital e contemplamos 3 campi com R$35 mil para cada um deles, para fazer a melhoria do espaço. Não era para construir, era para, sei lá, pintar, reformar uma casa, uma janela, parte elétrica. E a contrapartida era deixar pronta para entrar as incubadoras. A gente, nesse momento, a gente pede, no mínimo, que a nossa incubadora tenha espaço físico para 2 empresas residentes, tá? Que é o mínimo, para ter 2. E agora nós estamos para lançar o edital desse ano, que a gente vai contemplar empresas não residentes pela primeira vez, que a gente viu que agora que é possível, pela empresa não residente, e também começar com uma pré-incubação, tentando agregar aquelas ideias daquelas equipes que vieram do nosso desafio, para que elas façam uma pré-incubação, porque a gente já conhece quem são as equipes, já conhece as ideias, já conhece os alunos, para que a gente faça a sensibilização e venha conosco. E tudo isso a gente está gerenciando agora pelo um software que nós adquirimos da Star, que é todo ele voltado para quê? Para aquilo que importa para nós, pelo modelo CERN. Então tem lá as práticas chaves, as prospecção, sensibilização. Então nós, como reitoria e com os presidentes de incubadora, a gente planeja o ano e diz assim, ó, pessoal, nós temos que fazer 3 práticas de sensibilização, no mínimo. A gente tem que fazer uma prospecção, a gente tem que fazer, a gente combina mais ou menos o que cada um tem que fazer. E olha o grande desafio nosso aqui que vai acontecer, tá? Nós queremos certificar CERN. Só que a nossa certificação é uma certificação para 11 incubadoras. Então eu tenho que ter o modelo CERN rodando perfeitamente em 11 campi. Não adianta o camp lá da Marília, tá tudo ok, tudo beleza, se o camp do Gerson não fez nada, não fez sensibilização, não prospectou, a incubadora não está funcionando. Então a gente tem... Mas hoje tu tem 10, né, incubadoras. Mesmo no campo que não tem, vai ter que ter? Para poder Sim. sair esse... Não, vai ser. Não, depois não vai ter, que vai ser o que ele está falando, que vai ser a de Santo Augusto, que vai ser uma incubadora tripartite, que o município vai dar a estrutura, a associação comercial a manutenção, e nós vamos entrar com o nosso know-how, com os professores, com o software, com os desafios, com tudo mais, entendeu? Então a incubadora funciona nesse momento. Então a gente fez o primeiro passo, ter estruturas físicas. Fechou nos 11, agora vamos para tentar fazer a manutenção. Até acho que tem um IF aqui que tem isso, acho que é o do Diego, que tem um fomento para manutenção, que é para conserto, que, sabe, tem coisas que no dia a dia vai acontecendo, um computador e outra coisa, que também é por nós. Eu sou o coordenador de um projeto de pesquisa que envolve todos os membros presentes de incubador em todos os campos, que a gente tem bolsa. A gente paga bolsa para um bolsista por incubadora, que é quem vai ajudar na parte administrativa. Então, incubadora que tem empresa incubada, nós, através de um projeto de pesquisa, certo? A gente paga a bolsa de ensino superior, ensino médio, para aquele aluno para fazer a parte administrativa da incubadora. Que ele é, digamos, um secretário, ele é um auxiliar para o pessoal lá. Então, hoje a gente paga a bolsa por aqui, todo mês, para os bolsistas que ficam na incubadora. E daí a gente vai, tem essa briga, né? Então, porque precisamos pagar para presidente, para aquela coisa, mas daí a gente vai tirar de aluno para dar para servidor. Então, também existe isso, né? Porque o dinheiro sai do único lugar. Então, nesse momento, toda incubadora nossa que tem empresa, ou que terá empresa, ganha um bolsista. Daí que eu digo, tem direito a um bolsista de 20 horas para auxiliar e administrar a incubadora, que é o responsável. Não sei se te respondi, Cíntia. Sim, bem legal. Nossa. Muitas ideias aí. Vocês estão num outro nível aqui. Nosso trabalho é bem diferente. Assim. A gente está muito mais no trabalho braçal. Vocês já estão bem mais estruturados, assim, eu acho. E eu sei, pelo que eu acompanho ali da Marília, do RS, que lá cada campus é por si, né, Marília? Cada campus tem a sua incubadora, cria a sua incubadora, tem o seu...
Eu não sei se o recurso vem do campus, se o recurso vem da reitoria, porque a gente acaba conversando, né? Que é diferente do nosso, que é meio que tudo junto, né? Não, aqui a gente tem um edital dos habitats de empreendedorismo e inovação. Então, tem um bom fomento que vem da reitoria para os campi. E aí eles, enfim, assim, tem... a gente consegue contemplar, depende do ano, né? Tem ano que é 15, 16, esse ano vai ser um pouco menos, né? Por causa enfim, né? A gente teve que achatar tudo, mas acho que mais de 10, acho que a gente vai conseguir contemplar uns 12. Então, a gente sempre consegue contemplar vários, né? Vários projetos, mas aí entra tudo no edital de Habitat de Empreendedorismo e Inovação. Entra incubador, entra FabLab, Espaço Maker, entra todos os espaços nesse edital, e aí os campi que executam, e aí a gente tem essa organização, que ele é um pouco separado, mas ao mesmo tempo não é, né? A gente tem o escritório de projetos, tem agora uma coordenadoria dos habitats e tem o NIT, mas assim, é tudo muito misturado, né? A gente tem as reuniões, agora a gente vai retomar, a gente fazia aquelas reuniões mensais dos NIT, dos habitats, né? Que trazia todo mundo. E isso é muito bom, né? Tu juntar. A gente não tem isso, as pessoas nos campi, o NIT nos campi, mas a gente tem os habitats, e a gente juntar quem está fazendo os projetos, né? Que provavelmente os responsáveis dos NIT nos campi deve ser quem toca os projetos também, né? Das incubadoras. Então, tu juntar essas pessoas, eram reuniões muito ricas, assim, a gente está bem ansioso para retomar, porque agora presencial a gente vai fazer algumas, porque assim faz diferença, né, gente? Por mais que a gente tente mudar. A gente Maria, desculpa, só que esse edital de vocês de fomento, então é incentivo para comprar equipamento, material de consumo, esse tipo de incentivo. E lá o campus a estrutura física, o campus que forneceria, então. A gente tem conseguido uma boa estrutura, porque a gente conseguiu vários equipamentos, acho que nos editais da CETEC. Então, a gente acho que certamente no anterior, não sei se no anterior ou nos 2 anteriores, a gente tinha um bolsista por projeto, mais o IPCTI, né, o auxílio ali, que a gente tem colocado R$6.000 o máximo, que é bem bom, assim, os campi geralmente colocam no máximo 3.000, 4.000, e mais esse kit de equipamentos, que daí tinha aquelas impressoras, aquelas, como é que é? Aquelas 3D, não sei o quê, e mais aquele, sei que tinha 2 kits, assim, que a gente montou de equipamentos com esses, então, assim, ficou bem legal, sabe, para a estruturação dos habitats. Aqui no Farroupilha, a gente, quando foi da incubadora, a gente descentralizou o dinheiro para o campus, né, então, 2020 ou 21, não me lembro, a gente deu 35 mil, descentralizou para cada campo, 35 mil na conta de vocês constroem. E no IFMake, a gente usa o cartão bebê. Então, a gente faz um edital, né, os primeiros projetos, ganha lá, eles têm, por exemplo, agora é 30 mil, se não me engano, foram 4. A gente deu 30 mil para 4 campos comprar equipamentos, obviamente, dentro do nosso edital da CETEC para IFMaker. Então, dependendo muito, a gente vai na bolsa, ou vai no cartão bebê, ou vai na descentralização. Depende muito, né, do que nós temos de recurso, como é que é mais fácil, não é mais fácil. Porque às vezes fazer licitação, pegar carona, às vezes acaba sendo mais caro. Então a gente notou que o próprio coordenador, proponente do IFMaker, comprando do cartão bebê, que compra pela internet, ele compra muito mais coisa com valor do que fizer por licitação. E tem dado certo. E a gente agora pretende, depende do dinheiro, obviamente, ao final do ano, ter os 11 campi com laboratório maker. A gente já tem 5, agora contemplou mais 4 e faltam 2 ainda. Só para contar para vocês que a gente tem uma patente que está licenciada, que é um filamento radiopaco, tá? Que se vocês quiserem fazer alguma coisa em 3D que seja contra a radiação aí para fazer alguma pesquisa, lembre-se de nós, tá? Que nós temos esse filamento aí vendido até para os Estados Unidos. A gente tem que se ajudar, né, Gerson? Pessoal, vamos lá que já são 11h03, né? Sei que a gente tem alguma coisa, eu tô aqui, senão eu também posso recomeçar na outra semana, sem nenhum problema.
dúvidas, já surgiu outras dúvidas. Eu falei, como é que você tem esse cartão bebê? Eu quero saber, mas depois a gente conversa sobre isso. Tem. É assim que a gente também trabalha com os pesquisadores, tudo através do cartão bebê. A gente usa só cartão bebê pesquisa aqui, gente. E a gente fez isso aqui, até eu estava à frente disso, acho que até o Farroupilha estava falando com a gente. Nós não temos. Porque a gente... Muito mais fácil. A gente, quando eu entrei na Pró-Reitoria 2018, a gente tinha muito... já era cartão bebê pesquisa, mas a gente tinha muito problema, assim, muito problema de execução e tal. Daí a gente pegou, eu, Pró-Reitor adjunto de administração e mais, assim, de extensão, mas principalmente eu e o Pró-Reitor adjunto de administração, a gente pegou junto, a gente fez um monte de reunião, veio aqui para Porto Alegre, na agência governo, conversar. Eu sei que a gente organizou e a gente tem, assim, tudo que a gente tem de problemas de execução, que a gente tinha de execução antes, a gente, do bebê pesquisa, praticamente a gente não tem problema. E facilita muito, né, Anderson, assim, porque tu bota o dinheiro na conta do pesquisador, ele faz, depois ele tem que prestar conta. Então, claro, a gente ainda tem muita dúvida de prestação de conta, a gente trabalha, agora mesmo eu estava ali vendo, né, que a gente está revisando a INN de prestação, mas o cartão bebê a gente organizou e funciona super bem. Se alguém quiser, assim, a gente tem uma experiência nisso. E sem falar, né, Marília? Isso vai ser bem interessante. E sem falar que sai um pouco da nossa responsabilidade, né, porque fica tudo tudo do extrato, vai lá, claro, a gente tem que fazer depois a conferência, mas fica muito, muito do pesquisador ali, sabe? Estilo a bolsa de pesquisa do CNPq, né? Você recebe cartão e... É o mesmo cartão, assim. Então, pois é. E aí vai lá, o pesquisador só tem que, né, gastar conforme ali o regulamento da instituição, né? E aí tem que fazer seus orçamentos, enfim. Mas facilita demais. Ele pode até sacar tudo, colocar na conta dele e aí fazer o que precisar, assim, a transação, desde que depois ele preste conta daquele auxílio que ele receber. O nosso a gente pede o da conta, né? Por exemplo, é melhor, né? Para controlar o extrato, né? A saída do extrato. Então, se saiu 435,25, tem que ter uma nota específica daquele valor que saiu, né? Não, a gente também. Não, eu digo assim, a gestão do dinheiro, ele tem que, se ele ganhou R$3.000 de auxílio, ele pode sacar os 3 mil, colocar na conta dele e fazer o pagamento dos boletos, tudo na conta dele. E aí depois ele vai ter, claro, a nota fiscal de cada item, né, para comprovar os 3 mil, mais GRU, se for o caso. Não, daí sim, claro, ele tem que prestar contas, a gente tenta até facilitar ano a ano, né, junto com a Pró-Reitoria de Administração, a IN, para não precisar tanto orçamento, né, porque é uma choradeira dos colegas, é burocrático mesmo, né? Mas enfim, vale a pena. É dinheiro público, né, gente? Assim, isso que eu explico para o pessoal, é dinheiro público, algum trabalho para prestar contas a gente vai ter. Muito bom. Esse vai ser um outro tema para nós aprender isso aí, que eu estou sabendo. E a gente daí como eu falei, tu viu que a gente, tanto o RS como o Farroupilha usam um cartão bebê. Só que tu vai ver que alguma coisa pode ser diferente. Mas alguém falou aqui que usa. Eu acho que foi o Cássio lá do a gente também usa, na verdade, a gente estava bem burocrático, sim, né? Ano passado, a questão da prestação de contas, tinha que entregar certidão negativa, município, estado, trabalhista e tal. Aí a gente reviu a questão da normativa, né? Cortamos toda essa questão ali das certidões negativas e hoje está bem tranquilo, assim, é só a questão, como o Anderson comentou, né, das notas fiscais, o comprovante ali, caso ele não usou o recurso inteiro da devolução ao erário, pagamento da GRU, né? Basicamente isso, assim, a gente deu uma boa... E orçamento, né? Não sei, a gente, assim... O nosso grande, o que a gente tenta tirar todo ano é tirar os 3 orçamentos, que o pessoal dos campi reclama muito, né? Principalmente, eu estou falando de todos os projetos, né? Não só inovação, mas pesquisa e inovação. Mas aqui facilitou bastante, assim, quando que a gente tirou as certidões negativas. Agora se o pesquisador queria comprar na Amazon... Pode, tá tudo... Tudo liberado, sabe? Então, porque antes tinha essa restrição, você não tinha como tirar uma certidão negativa de uma empresa, por exemplo, da internet, né? Como se diz pela internet, né? Então, isso agora, quando meus pesquisadores aqui reclamarem da nossa IN, eu vou dizer, tinha instituto que pedia certidão negativa das empresas. Imagina poder comprar do Mercado Livre também, não tinha como. Então, isso não pode hoje, né?
Pior é que Mercado Livre ele é um pouco complicado, porque... Mas tem a nota fiscal da empresa, né? Que não... mas é que daí não sai... Qual é a complicação? Mercado Livre tem alguma complicação. Acho que o orçamento, tu não consegue ver o CNPJ da empresa que vende. Deve ser. Não vou, aqui não aceita também. Mercado Livre não dá. Mas aqui... A Amazon, tu consegue, mesmo quando não é vendido, entregue pela Amazon, tu consegue clicar ali e pegar o CP. Porque quando é comprado de marketplace, como a gente pede 3 orçamentos, que o que aconteceu já? O pessoal ia assim, na Magalu, na Americanas e na Amazon e pegava o orçamento, só que os 3 orçamentos eram da mesma empresa, que vendiam nos 3 marketplaces. Que é o CNPJ. E aí a gente começou a pedir o CNPJ, e aí o Mercado Livre, se eu não me engano, é isso. Ele tem a nota fiscal depois direitinho que aparece, mas os orçamentos não aparecem. Aí não dá para usar. Mas assim, lembro. É o único marketplace, né? Os outros todos... Porque assim, e todos eles... Pode ser os 3 orçamentos, print da internet mesmo. Os caras tiram o print lá. A gente pega o print, daí a gente tem umas regrinhas, tem que aparecer a data, não sei o quê. Tudo, a gente tem e o valor do frete não está complicando nesse uso do cartão? Faz parte. É que daí faz parte do valor, né, Jair? O que acontece, assim, o que acontece que os meus pesquisadores já viram? Se tiver o Prime do Amazon, se beneficia. E que quando tu chega lá e sobra centavos, R$1, aquelas coisas quebradas, às vezes eles tentam comprar equipamento de menor valor, entendeu? Sabe que tu compra 3 ou 4, dá uma diferença para poder zerar, porque depois o que sobra tem que fazer toda uma devolutiva, sobra 4 centavos, R$1, R$2, então é melhor tu fazer zerado a conta. Isso aí, Cássio, perfeito.